Quantos estão com frio nessa noite? Se alguém disser que não, tem alguma coisa errada, né? Boa noite, igreja. Graça e paz. Todo mundo feliz? Amém? Essa noite eu vim compartilhar uma palavra do coração de Deus com vocês. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós entregamos, Deus, este momento diante da Tua presença, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, Deus, e declaramos, Pai, que o Senhor é quem fala, Deus, aos nossos corações nessa noite, Deus. Que o Senhor é quem nos dá direção, Senhor amado e adorado, Pai. O Senhor, Deus, é quem nos guia, Senhor, é quem nos direciona, Pai. E nós, Senhor amado e adorado, Deus, declaramos, Pai, que cada um aqui, Senhor amado e adorado, Deus, seja transformado, Pai, por aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, Deus. Que o Senhor possa falar conosco, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, Pai. Trazer ao nosso coração paz, Senhor, alegria, Deus. E que nós possamos continuar, Senhor amado e adorado, nos nossos caminhos, Deus. Ainda mais, Senhor amado e adorado, Deus, moldados pela Tua vontade, Deus, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Abre para mim lá. Vamos ver. Provérbios 3. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui conhece uma pessoa sábia? Quantos aqui conhecem uma pessoa sábia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguém mais? 7, 8 ali. Tem uns 10, talvez. E quantos aqui se consideram uma pessoa sábia? Oxe, quantos? Vamos de novo, ergue a mão. Uns 3? Então, se você se considera uma pessoa sábia, você conhece uma pessoa sábia, vocês não concordam comigo? Por que vocês não levantaram a mão quando eu perguntei se vocês conhecem alguém sábio? Quando a gente se olha todos os dias no espelho, o que a gente vê? Quantos aqui se olham no espelho todos os dias? Amém? O que a gente vê? Provérbios 3 é um texto de um homem sábio. Quantos aqui conhecem Salomão, que está na Bíblia? Hã? Se você conhece Salomão, você conhece uma pessoa sábia. E se você seguir os conselhos de Salomão, você pode se tornar uma pessoa sábia. Amém? Amém? Quantos aqui já fizeram um estudo de provérbios alguma vez na vida? Um devocional, um estudo. Eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida mudou. Não mudou? Eu já fiz algumas várias vezes. Eu falo que provérbios, na verdade, nós devíamos fazer um estudo uma vez no ano, no mínimo. No mínimo, são 31. No mínimo, a gente deveria pegar um mês do ano que tenha 31 dias e fazer um estudo pelo mínimo uma vez no ano. Isso é um conselho. Eu já fiz algumas vezes. Esse ano ainda não fiz, mas vou fazer. E quando eu fui ver uma palavra, que me disseram ontem, né, que eu ia pregar hoje, quando eu fui, com todo esse meu tempo, perguntei para Deus sobre o que eu compartilho com a Tua igreja, Pai. O que eu compartilho com os nossos queridos e amados irmãos em Cristo. E Deus tem falado muito no meu coração, nesses últimos tempos e durante esse ano, sobre estar seguro nele. Sobre o único lugar onde nós estamos seguros, que é na presença dEle. Quem já conversou comigo algumas vezes sabe que eu sempre vou falar sobre isso. Que eu gosto muito desse lugar de segurança que Deus me deu. E quando eu comecei a ler esse texto, que nós vamos ler juntos, né? A gente vai ver que Salomão, ele aprendeu a viver em segurança. E ele começa o texto dizendo assim. Está na NVI? Tá, né? Meu filho, não se esqueça da minha instrução,
mas guarde no coração os meus mandamentos. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você, vamos lá, falem comigo, prosperidade e... Então, se nós guardarmos os mandamentos, né, eles vão prolongar a nossa vida e nos dar prosperidade e paz. Pode seguir. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Pode seguir. Então, você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quando nós lemos ali até o versículo 4, a minha versão aqui, ela vai dizer que... Então você terá o favor de Deus dos homens, de Deus e dos homens, e terá boa reputação. Não esquecer de guardar os mandamentos de Deus no coração e não esquecer daquilo que Ele nos mandou fazer, muito mais, vou dizer assim, muito mais eficaz na nossa vida quando nós praticamos. Quando a palavra de Deus diz, e eu já preguei outras vezes aqui, eu falei isso com vocês, quem estava lembra, que Deus, quando Ele dá um mandamento na Bíblia, Ele diz, ouvir e... Quem sabe? Ouvir e obedecer. Todas as vezes que Ele vai dar um mandamento, Ele fala que primeiro nós temos que ouvir, para depois nós obedecermos. Primeiro nós temos que ouvir a Deus, aprender a ouvir a Deus. Eu já falei sobre isso aqui. Se você não aprende a ouvir a Deus, se você não aprende a parar para sentar, para buscar uma palavra, para ouvir a Deus, não tem como você obedecer. Não existe outra maneira de obedecer a Deus se você não parar para ouvir. E não existe outra maneira de a gente guardar o nosso coração e disso gerar em nós uma boa reputação, a obediência a Deus gerar em nós uma boa reputação, se não for praticando aquilo que Ele nos ensina. E todos nós podemos ler, mas nem todos praticam. Isso a gente sabe. Tem quantas mil pessoas que são especialistas em Bíblia, mas não praticam a palavra de Deus. Não é verdade? Isso a gente vê nos homens estudiosos, desde os homens dos grandes estudiosos da palavra, até o morador de rua. Vocês já se depararam com o morador de rua que vem pregar a Bíblia? Geralmente, a maioria deles, né? A gente que trabalha aqui com o nosso trabalho social, eu não sei vocês, mas eu vejo um morador de rua, eu quero conversar, evangelizar e falar do amor de Deus para ele, e geralmente eles querem pregar para a gente. E aí, o que muitas pessoas que eu já ouvi falando, falam, nossa, se ele conhece tanta Bíblia assim, por que ele não vive, né? Por quê? Porque muitos podem conhecer, todos nós podemos ler, todos nós podemos conhecer a Bíblia, mas se a gente não colocar ela em prática, não vai mudar de nada na nossa vida, não é verdade? Amém? Então, o que Salomão ele ensina como um homem sábio? Que a obediência, ela vai trazer para a nossa vida prosperidade, ela vai trazer para a nossa vida paz, ela vai trazer para a nossa vida favor diante de Deus, favor diante dos homens, mas isso é somente se nós colocarmos em prática. Para nós termos isso na nossa vida, nós temos que colocar aquilo que a palavra de Deus ensina em prática. O versículo, aí ele continua lá dizendo, né? Eu vou ler aqui e vocês acompanham lá. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Confiar em Deus de todo o nosso coração garante que nós vamos ter uma direção segura do Pai para a nossa vida.
Confiar em Deus, na verdade, nos dá um destino. Às vezes a gente anda, eu não sei vocês, mas eu não tinha um destino na minha vida antes de eu aprender a confiar em Deus. Eu não tinha uma direção. Às vezes eu converso com algumas pessoas, eu converso com muitas pessoas, mulheres, na verdade, né? Porque eu trabalho com mulheres. E eu vejo que, às vezes, a vida está passando e aquelas mulheres, elas não têm um destino. Elas não sabem para onde elas estão indo. Elas não conseguem ter um planejamento, uma visão do seu futuro, uma visão da sua vida. Quantos aqui já conversaram com pessoas assim? Pessoas que não almejam algo na vida, ou se almejam, não têm um planejamento, não sabem como chegar. Eu sempre falo muito sobre, daqui a pouco vai chegar o nosso fim de ano, e a gente faz o nosso projeto de vida, e a gente vê para onde a gente está indo. A pastora sempre ensina que quem não sabe para onde vai, não vai chegar a lugar nenhum, que a gente precisa fazer projeto, que a gente precisa planejar, que a gente precisa desejar coisas, sonhar grande, mas principalmente a gente precisa pegar todas essas coisas e apresentar diante de Deus. Porque Deus, Ele é o único que dá destino para a nossa vida. E a sabedoria, buscar de Deus aquilo que é a vontade dEle, não a nossa vontade, dá para a nossa vida um destino seguro. Porque, às vezes, as pessoas não estão dessa maneira, às vezes elas até sabem para onde elas vão. Mas esse destino não é o que Deus tem para elas. Não é a segurança que Deus trouxe para o coração delas. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós dependemos em Deus, a gente não vive pela nossa própria lógica, que é o que esse texto está dizendo. Às vezes a gente quer tanto tentar entender as coisas de Deus, ou então, pior do que tentar entender as coisas que Deus faz, que às vezes a gente não vai entender, não é verdade, David? Às vezes a gente não vai entender tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E por que muitas pessoas desistem de buscar em Deus aquilo que é o que Ele tem para a sua vida? O que acontece? Muitas vezes, esses dias eu estava conversando sobre isso com uma amiga minha. As pessoas, elas vêm para a igreja e a maioria dos motivos que traz uma pessoa para a igreja não são bons, né? Ninguém vem para a igreja, hoje eu estou maravilhoso, minha vida está perfeita, eu vou para a igreja. Não é verdade, pastor Sandro? Eu não sei vocês, mas geralmente eu fui criada na igreja e eu me afastei na minha adolescência. E quando eu voltei, eu estava um pouquinho quebradinha. Um pouquinho assim, muito. Bem grandão. Um pouquinho eu tinha ido lá para o mundo, tinha conhecido várias coisas, e quando eu voltei, a coisa não estava legal. E, na verdade, a minha vida não foi muito legal. A minha infância, o casamento dos meus pais, algumas coisas não foram muito legais. E quando a gente conhece Jesus, quando a gente procura Jesus, às vezes você pode ter vindo de berço e às vezes não. Às vezes você veio para a igreja justamente porque você tinha um problema. E você precisava de uma solução. Não foi assim com você, Mari? Foi assim, não foi? E Jesus não te deu uma solução? O que acontece muitas vezes, a gente falando sobre pessoas que não permanecem ou que não conseguem se entregar de vez para Jesus, é que a pessoa ela vem para a igreja, só que ela imagina que Deus vai fazer as coisas que ela quer de um jeito, mas as coisas que ela quer. Aí você vem, você apresenta para Deus o seu problema, você apresenta para Deus uma pessoa, uma situação, e aí você fica esperando que Deus faça aquilo que você pediu. Porque aí você pediu para Deus, Deus transforma, Deus faz, faz. E aí você imagina na sua cabeça que Deus vai fazer de um jeito. E Deus, Ele faz de outro, que você não entende. Deus, Ele faz de outro jeito que nós não entendemos. E muitas pessoas não permanecem em Deus porque elas não conseguem entender que aquilo que está acontecendo na vida delas também é Deus agindo. Porque aí você vem para a igreja e às vezes você vem para a igreja... Não tem pessoas que falam assim, nossa, mas depois que eu fui para a igreja, minha vida virou de ponta cabeça. A maioria delas, na verdade. Por quê? Porque tua vida estava caminhando de um jeito que não agradava a Deus. E aí, quando você chega até Deus, Ele começa a organizar as coisas. E para isso, pessoas vão sair, pessoas vão entrar. E aí, você não quer que Deus tire algumas pessoas.
Por quê? Porque você quer que Deus faça aquilo que é a sua vontade, não a vontade dele. Ou coisas vão mudar. Às vezes Deus vai precisar te mudar de emprego, te transferir, te mudar de geografia, te mudar de lugar, seja no emprego, seja de casa, seja de algo que Ele precisa fazer para que Ele faça o propósito dEle, com que o destino dEle se cumpra na tua vida. E aí você começa a pensar, poxa, mas eu vim para Deus, eu pedi para Ele fazer isso e Ele não fez. Porque Ele não fez do jeito que você queria. Mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando. Isso não quer dizer que Deus não está te levando para um lugar de segurança nele. Isso não quer dizer que Ele não está dando um destino para a tua vida. Não é porque Deus não faz as coisas da maneira que nós queremos que Ele não está fazendo algo por nós. E aí, muitas pessoas, elas não permanecem, ou elas não continuam, ou então, na igreja, ou então, tem um outro extremo, são pessoas que continuam na igreja, mas a vida continua sempre do mesmo jeito. E não muda, por quê? Porque aí Deus começa a nos pedir coisas, quando nós nos colocamos diante da presença dEle. Ele começa a nos pedir renúncias, Ele começa a nos confrontar com a sua palavra, a nos pedir que a gente mude algumas atitudes, e tem coisas que a gente não quer mudar. E aí, às vezes, a pessoa passa anos dentro da igreja, anos e anos e anos, falando assim, a minha vida continua a mesma coisa. Mas aí Deus olha e diz, mas e aquilo que eu te pedi para você fazer, você fez? Essa atitude que eu te pedi para mudar, você mudou? Não mudou. E é isso que Salomão, ele vem trazendo para a gente, para a nossa vida, essas mudanças de atitude. São pequenas mudanças que, se a gente colocar em prática no nosso dia a dia, geram frutos de transformação lá na frente. Só que, às vezes, a gente não quer viver essas transformações. Ou porque é muito difícil, ou porque é muito doloroso, porque, às vezes, é doloroso os processos que Deus tem para a nossa vida. Comigo, na verdade, é sempre. Não sei com vocês. Não é só às vezes. Comigo, na verdade, é sempre. Eu acho que Deus tem um jeito de tratar cada um, e eu aprendo com pancada. Não sei vocês. Tem uns que são mais... eu acho que Deus, ele trabalha conforme o nosso temperamento. Ele sabe quem aguenta pancada, com quem ele tem que ser mais carinhoso, com quem ele tem que falar mais bravo. Igual o pai mesmo, sabe? Porque quem é que tem mais de um filho? Eu só tenho uma, por enquanto, ainda está no comecinho. Quem tem mais de um? Você fala com um igual ao outro? Igual você fala com o outro, Sônia? Você fala com um igual você fala com o outro, pastor Sandro? Não, por quê? Porque o tempo te fez conhecer os seus filhos. E te fez ver que o mesmo jeito que você trata um, você não pode tratar o outro. E isso é adquirir sabedoria com o Pai. É entender que Ele vai cuidar de cada um de nós de um jeito diferente. E, às vezes, a gente vê Deus fazendo algo na vida do irmão do lado, e a gente pensa assim, nossa, por que Deus é tão bom? Não é verdade? Por que essa pessoa é desse jeito? Por que isso? Por que comigo tem que ser assim? E eu já pensei isso algumas vezes. Algumas vezes. Porque quem já pensou assim, por que comigo tem que ser assim, Deus? Confessa, vai, levanta a mão. Eu confesso. Por que comigo tem que ser dessa maneira? Por que para mim tem que ser tão difícil? Mas eu também já falei aqui algumas outras vezes, que quando Deus mete a gente num processo, é para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente seja transformado. E, às vezes, esse processo fica difícil e a gente quer fugir dele, na verdade, ao invés de deixar que Deus nos transforme. E, às vezes, Deus nos pede coisas e a gente não faz. E aí, quando Ele vem e faz, a gente fica bravo com Deus. Quando Ele vem e tira, a gente fica bravo com Ele. E a gente não consegue entender que é Ele transformando, que é Ele mudando, que é Ele refazendo todas as coisas para que Ele possa nos levar ao destino que Ele tem para a nossa vida e não aonde nós mesmos queremos ir. Não aonde nós mesmos imaginamos que Ele ia nos levar. Sabe por que na maioria das vezes a gente não busca o conselho de Deus? E aonde que estão os conselhos de Deus? Na sua palavra,
nos nossos líderes, nos nossos pastores. Eu não sei vocês, mas qualquer coisa da minha vida que eu vá fazer, eu peço um conselho. Qualquer coisa. Tudo que vocês imaginarem. Por quê? Porque por muito tempo eu não ouvi ninguém. E por muito tempo eu me dei mal. Por muito tempo. Quando eu falo por muito tempo, é que para mim 25 anos é muito tempo. Eu podia ter aprendido novinha. Por isso, eu sempre falo para Cacau, não falo, Kate. Cacau, aprende enquanto você é novinha. A madrinha está te ensinando. Porque depois que você crescer e ficar mais velha, vai ficar mais difícil. Então, por muito tempo, as pessoas falavam comigo e eu entrava por um ouvido e saía pelo outro. Quem me conhece desde nova sabe disso. Porque eu estou aqui na igreja, já fazem 15 anos. Aqui não, né? Que aqui só tem 7. Mas com a pastora Ingrid, desde a outra igreja, já fazem 15 anos. E eu fui criada na igreja. Mas eu fui uma adolescente muito rebelde. E eu não escutava ninguém. Eu não escutava minha mãe, eu não escutava meu pai. E quando eu cheguei na igreja, não foi diferente. Quando eu cheguei na igreja, eu não escutava a pastora, eu não escutava a minha líder. Todo mundo podia falar o que quisesse. E na verdade, eu até sentava e escutava, mas não ouvia, né? Que é o que eu falei do mandamento. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Porque a pessoa falava, eu virava as costas e fazia do jeito que eu queria. E muitas vezes as pessoas elas não buscam um conselho, por quê? Porque elas sabem o que a pessoa vai falar. Não é verdade? Às vezes você está com um problema que você mesmo arrumou para a sua vida, muitas vezes. Porque eu falo que a frase do sábio Thales Roberto, que é fácil demais viver em paz, é a gente que complica tudo. Às vezes nós mesmos arrumamos um problema para a nossa vida. Ou por não ter ouvido a Deus, ou por não ter obedecido a Deus, ou por não ter feito algo que Deus pediu, ou porque Deus pediu de um jeito e a gente fez de outro. E aí a gente arruma um problema. Ou porque a gente não ficou quieto quando era para ter ficado, não é verdade? A maioria dos meus problemas na vida foi porque eu deveria ter ficado quieta e não fiquei. Eu falava muito, mais do que devia. E aí a gente arruma esses problemas para a nossa vida e a gente passa a vida culpando outras pessoas por aquilo que nós mesmos arrumamos. Ao invés de assumir responsabilidade por isso e chegar diante de Deus e falar, Deus, eu fiz isso, isso e isso, e eu preciso que o Senhor faça algo por mim. Ou procurar um pastor, ou procurar um líder, como eu já disse aqui em outros momentos que nós temos aqui, vários disponíveis para nos aconselhar. Mas por que as pessoas não procuram? Porque elas sabem que essa pessoa que Deus direcionou para dar uma direção, para dar um conselho, vai falar aquilo que ela não quer fazer. Não é verdade? Quando você não procura alguém para buscar um conselho, é porque você sabe que essa pessoa vai falar algo que você não quer fazer. E você quer fazer a sua própria vontade. E não a vontade de Deus. É exatamente dessa maneira que funciona. Aí você pensa assim, nossa, mas por que o fulano não foi lá e não pediu um conselho quando aconteceu isso? Porque ele não quis. Porque ele queria fazer da maneira dele, do jeito dele. E quando você não procura alguém para te dar um conselho, é porque você quer fazer da sua maneira e do seu jeito. Mas eu era pior do que essa pessoa. Eu era que buscava o conselho e não escutava ninguém. Virava as costas e fazia as pessoas perderem literalmente tempo. Literalmente tempo. E isso não é sabedoria. Não é sobre isso que Salomão está ensinando nesse texto. Ele está ensinando, o que ele está ensinando vai muito além. E aqui ele diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará todas as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. E isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Esse é o conselho de sabedoria de Salomão. Que a gente precisa reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, que a gente precisa confiar no Senhor e não naquilo que nós mesmos sabemos, naquilo que nós mesmos acreditamos. E qual que é o nosso problema? Que a gente acredita naquilo que a gente mesmo sabe. Que a gente acha que a gente pode resolver todos os nossos problemas da vida sozinhos. E a gente não pode. Porque se a gente pudesse, Deus não tinha deixado a sua palavra, Deus não teria deixado pastores, Deus não teria deixado um direcionamento que vem dele. E às vezes a gente esquece que a gente tem que buscar
a presença de Deus para que a gente saiba qual que é a vontade dele para a nossa vida. Então, o que acontece? Quando Deus faz do jeito dele e não do nosso, na maioria das vezes a gente se revolta contra ele. Fica brabo, bate o pé, faz igual criança, não faz? Faz birra. Quem já fez não precisa contar. Quem riu é porque fez. Então, assim, nós nos comportamos literalmente como criança. Sabe criança quando você não faz o que ela quer? Não sei vocês, mas a minha criança está ficando ardilosa. Quando ela fala não para ela, ela quer me contrariar. Em nome de Jesus, ela não vai ser igual eu era. Aí eu falo que a gente é rebelde até a gente se tornar mãe e começar a ver, né? Você mesmo. Começar a olhar para você mesmo ali na tua frente, como um espelho. Então, muitos rejeitam a sabedoria, mas é a sabedoria que nos traz segurança. Quando eu falo de zona de segurança e de que eu tive que aprender a ouvir, eu não sei se eu já contei aqui alguma vez, mas eu estava falando sobre isso com uma cliente essa semana e eu sempre falo assim, eu também, quando eu converso com os meninos da Manai, quando eu tenho oportunidade, eu falo disso para eles, que existe uma zona de segurança. Por exemplo, quando eu falo com os meninos da Manai, você sai de lá e você tinha uma vida que não estava legal, porque você foi para lá porque a vida não estava boa, não é verdade? Né? Só quem teve em casa esse tipo de problema, como a gente teve, sabe disso. E o problema, a maioria das vezes, o problema é que você sai de um lugar onde você foi tratado, você foi curado, e ao invés de você permanecer na igreja, ou seja, as pessoas, tanto os meninos que saem de lá, da Manai, quanto as pessoas que vêm para a igreja por um problema, você vem para a igreja por um problema no casamento, o problema se resolve, você esquece que tem igreja. Você sai da Manai curado, você vem para a igreja por 1, 2, 3 cultos, daqui a pouco você esquece que tem igreja. Você acha que está tudo certo. E quando eu falo de zona de segurança, eu falo literalmente de igreja. Literalmente de líderes, literalmente de estar envolvido, literalmente de estar servindo, literalmente de estar na zona de segurança. É como se a zona de segurança fosse aqui, aonde eu estou. Aqui é onde eu estou com os pastores, com os líderes, servindo, trabalhando, fazendo as coisas para Deus, buscando conselhos, buscando direcionamento em todas as áreas da vida. E quando eu falo em todas as áreas da vida, são todas. É criação de filhos, é casamento, no meu caso, como empresária, é para tudo, para serviço, para tudo. E aí, é como se aqui fosse um abismo. Aqui fosse um abismo. E eu sei que ali é seguro, mas eu prefiro caminhar aqui. Eu prefiro caminhar sem conselhos, eu prefiro caminhar longe de Deus. E aqui é perigoso, não é? Se eu cair de um abismo, eu não vou me machucar? Vou. Mas eu estou lá, e aí a pastora, ou a palavra de Deus, uma palavra que eu busco, só não caio, e um conselho, um pastor de casais, me fala assim, não ande por aqui, porque aqui é perigoso. Aí, você sai e faz totalmente ao contrário do que a pessoa falou. Você vai andar justamente onde é perigoso. Não faça dessa maneira, porque dessa maneira é perigoso. Não ande com essa pessoa, porque essa pessoa é perigoso. Você andar com essas amizades é perigoso. É exatamente como um pai faz, não é? Como uma mãe faz. Você arruma um emprego que vai te afastar de Deus. Não trabalhe nesse emprego, porque esse emprego vai te afastar de Deus. Deixe de fazer tal coisa. E a gente não ouve. Literalmente, a gente não ouve. Por quê? Porque a gente se estriba no nosso próprio conhecimento. Nós achamos que somos sábios aos nossos próprios olhos. Mas, na verdade, nós não somos. E aí você vai viver a tua vida, vai fazer as coisas do jeito que você quer, você faz os negócios da maneira que você quer, você dirige a sua casa da maneira que você quer, você compra, vende, faz tudo o que você fizer da maneira que você quer, sem fazer uma oração, sem pedir um conselho. E aí você se dá mal, e aí você fica culpando Deus por aquilo que deu errado na sua vida. Quando eu falo de zona de segurança, eu falo disso. Muitos rejeitam os conselhos que Deus tem de sabedoria, e depois
ficam reclamando que Deus não faz nada por eles. A minha vida não mudou nunca, enquanto eu não aprendi a ouvir e obedecer a Deus. E uma vez Deus me deu um sonho. A pastora Andréia não está aqui, é a pastora Andréia que participou desse sonho comigo. A gente estava numa intercessão, e quando eu comecei a orar, eu acho que talvez da outra vez que eu preguei sobre oração, eu falei sobre isso, eu não me lembro. Mas eu não escutava ninguém. Pedia conselhos, virava as costas, fazia tudo ao contrário. Podia ser mãe, podia ser pai, podia ser pastor, podia ser quem fosse que me desse um conselho. Não tinha sabedoria nenhuma de vida. E achava que tinha. Achava que estava apavorando, eu digo. E uma vez Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu estava no Parque Tanguá. Quantos aqui já foram no Parque Tanguá? E o Parque Tanguá, ele tem um paredão, não tem? E algumas das vezes, eles colocam aquelas telas no paredão, né? Igual tem em paredão de estrada, para que as pedras não caiam, não machuquem. Só que ele também tem um caminho que te leva lá para cima, não tem? É um caminho seguro, não é? E no meu sonho, eu estava andando no Parque Tanguá, e a maioria das pessoas estavam indo pelo caminho seguro, que é um caminho que te leva lá para cima. E algumas pessoas estavam subindo pelas grades do paredão. E o que eu fiz? Comecei a subir pelas grades do paredão, como aquelas pessoas. Só que quando eu cheguei lá em cima, que eu já estava cansada de subir, porque aquele paredão é grande, parece que não, mas é. No meu sonho, isso num sonho, Deus falando comigo. E eu não entendendo ainda. Eu comecei, quando eu cheguei lá em cima, a ver algumas pessoas caírem para baixo. E as pessoas começaram a cair. E eu sabia que no momento que elas estavam caindo, elas estavam morrendo. E por isso eu entrei em desespero. E quando eu entrei em desespero, eu via pessoas que eu conhecia, minha mãe, a pastora, passando, e eu gritando socorro, e eles me olhavam, viravam para frente e continuavam andando. E eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Que ninguém me ajuda, ninguém me salva, ninguém me ouve. E eu só lembro que nesse sonho, antes de eu cair, e eu pedindo socorro, veio Jesus, que era uma luz, e ele estendeu a mão e me puxou. E eu acordei. E eu cheguei na intercessão no outro dia, e eu falei, e daí fiquei com aquele sonho, achei que não tinha nada a ver. E aí eu lembro que, no final, a Paula, a pastora Andréia, ali, que eram líderes, a pastora Genilda, elas perguntavam se alguém viu alguma coisa, se teve alguma visão, sei lá, se alguém sentiu alguma coisa. E eu lembro que o Luiz, um amigo nosso, falou, eu tive um sonho, não sei o que significa e tal, mas vou te contar. Eu falei, bom, se ele contou um sonho, também vou contar o meu, né? Eu falei assim, tive um sonho, acho que não tem nada a ver, mas eu vou contar. Cheguei para a pastora Andréia e falei assim, tive um sonho, acho que ele não tem nada a ver, mas eu vou contar. E eu contei esse sonho para ela, esse sonho que eu acabei de contar para vocês. E Deus sempre falou comigo muito através de sonhos, depois disso. E eu lembro que ela olhou para mim, ela ficou me olhando assim, com uma cara de, será que eu falo, né? Será que eu falo que ela não entendeu? E ela falou assim, você não entendeu o seu sonho. Eu falei, não, ela falou, então eu vou te explicar. Existem 2 caminhos. Um de obediência e um de desobediência. O de obediência leva à vida. Não é isso que Provérbios diz? E o de desobediência leva à morte. Qual o caminho que você escolheu no sonho? Aí eu falei, de desobediência. Dela, por quê? Eu falei, porque levava à morte. Daí ela falou assim, e sabe por que as pessoas passavam por você e você pedia ajuda e elas não te ajudavam? Porque quantas vezes as pessoas falaram, Débora, não faça, e você foi lá e fez tudo ao contrário? Chega uma hora que todo mundo cansa de falar, porque você não escuta ninguém. Você só quer fazer as coisas do teu jeito e do jeito que você quer. Mas Deus hoje está te colocando 2 caminhos. Um de vida e um de obediência, porque você viu Jesus te tirando desse caminho. Agora você escolhe qual que você quer para a sua vida e tudo vai mudar. Ou você continua desobedecendo, ou você começa a ouvir os bons conselhos e a seguir eles e muda de vida. A Gabi lembra disso, né, Gabi? Lembra? E o que aconteceu na minha vida depois disso? Mudou completamente. Porque eu comecei a aprender a escutar pessoas. Eu comecei a aprender que pessoas também podiam me ensinar algo e também podiam me direcionar.
Porque sabe o que a religiosidade faz, que foi onde eu cresci? Ela faz você olhar para alguém que está tentando te ensinar algo e pensar assim, nossa, mas você também peca, por que você está falando isso para mim? E quantas vezes você está preso no seu pecado porque você não aprendeu a ouvir o humano do teu lado que também peca? Porque Deus não vai descer do céu para falar com você. Então, o conselho do sábio é que nós sejamos humildes o bastante para ouvir aqueles que Ele colocou no nosso caminho. Para entender que pastores também erram, que pastores também têm dia mal, que líderes também pecam e também têm dia mal. Mas são essas pessoas que nós vamos ter que aprender a ouvir. Quantas vezes eu julguei minha própria mãe e meu pai? Ah, mas você não tem caráter para falar assim comigo porque faziam coisas erradas. Porque eu não sabia obedecer e muito menos honrar quem Deus tinha colocado para me direcionar aqui. E isso serve não só para os jovens, porque para os jovens também, porque eu era uma jovem nessa época, ainda. Mas já estava lá no meu auge dos 24 anos, e não sabendo ouvir ninguém, e a minha vida continuava uma desgraça. E depois disso, a minha vida mudou completamente. Quem me conhece sabe. Que Deus mudou a minha história, quando Ele me ensinou a ser humilde. E ouvir aqueles que Ele estava colocando no meu caminho. Porque às vezes você fica no seu mundo, cheio de egoísmo, achando que você sabe de tudo. E que você não precisa de ninguém. E não pede ajuda para ninguém e o seu casamento está destruído. Não pede ajuda para ninguém, mas o seu emocional está destruído. Não pede ajuda para ninguém, mas a sua empresa está indo para a ruína. Não pede ajuda para ninguém, mas o seu filho está se perdendo. E você não procura. E você acha que não precisa, ou você acha que não tem que incomodar ninguém. A pastora já falou quantas vezes que pastor é para ser incomodado mesmo. Por quê? Porque ela está aqui para fazer aquilo que Deus mandou ela fazer, que é dar direção, que é ensinar com sabedoria, que é ensinar para que você cresça, para que você amadureça. Porque tudo aquilo que nós temos que passar na vida, ninguém vai passar pela gente. Ninguém vai passar por aquilo que você tem que passar. Eu tenho certeza que se hoje você está passando por algo muito difícil na sua vida, é porque você tem que passar. Porque algo Deus tem para te ensinar sobre isso. Só que a gente precisa aprender a caminhar numa zona de segurança. E não caminhar na beira do penhasco. A gente precisa aprender a ouvir e colocar em prática. Porque faz diferença na nossa vida, não faz? Eu não sei quantos aqui já passaram por essas situações e aprenderam. E quantos também não aprenderam e precisam aprender. Às vezes você ainda é jovem, às vezes você ainda é novo. E às vezes o teu pai ou a tua mãe está falando, está direcionando e você não escuta. Eu falo hoje que se eu tivesse ouvido a minha mãe antes, eu teria sido bem mais feliz. Eu sempre digo isso para os adolescentes ou para os jovens, que se eles aprenderem a ouvir, porque eu fui aprender a ouvir depois dos 24 para 25 anos, mas quanto mais novo eles aprenderem a ouvir, mais felizes vocês vão ser. Entenderam, meninas? Quando a mãe fala, não é para o mal. É para o bem, sempre vai ser. E assim, da mesma maneira, é com Deus. E o mais triste é quando a gente vê adultos que já estão crescidos, mas não estão amadurecidos. Porque não aprenderam a ouvir aquilo que Deus ensina. Ser corrigido é difícil. Por que ser corrigido é tão difícil? Quem tem coragem de me dizer por que ser corrigido é tão difícil? Porque todas as vezes que nós somos corrigidos, nós temos que morrer para nós mesmos. Deixa eu só continuar aqui. Continuando o nosso texto lá, ele fala assim: meu filho, no versículo 11. Não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem? A quem? Como o pai faz ao filho de quem ele deseja o bem. Ou seja, Deus corrige a quem? E por que quando Deus te corrige você fica bravo? Por que quando Deus vem para confrontar você fica bravo? É essa a nossa atitude, não é? A gente fica bravo quando Deus vem para nos corrigir, ao invés de ficar feliz. Quantos aqui são filhos de Deus? E quantos aqui têm aceitado as correções dele?
Dá uma pensada assim para levantar a mão. Quantos aqui são filhos? Eu. Quantos têm aceitado correção? Eu. Às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Não é verdade? A mão fica um pouquinho mais difícil de levantar. Porque ser corrigido é difícil. Porque a gente tem que morrer para a gente mesmo. Pode ver, toda vez que alguém te confronta em algo errado, seja em qualquer área da vida, a primeira coisa que você faz é ficar bravo. E é porque eu sei, porque eu também fico. Aí depois você vai para casa, e aí você tem que escolher. Não é verdade? Se você vai aceitar, ou se você não vai aceitar e vai continuar achando que você está certo e não vai morrer para você mesmo. Vai continuar sempre tendo razão, não é verdade? E qual que tem sido a nossa escolha quando Deus corrige a gente? Aceitar o que Ele tem corrigido ou continuar escolhendo fazer a nossa vontade? Porque sempre é difícil. Hebreus 12, do 5 ao 6, diz assim. Deixa eu só abrir. Não sei se eles acham mais rápido que eu. Diz assim: e vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que o aceita como filho. Então, vocês estão vendo que você pode pensar assim: Provérbios está no Antigo Testamento, é ultrapassado. Pois Deus pegou e repetiu lá no Novo. Que é para você entender que você tem que amar a correção. Que é para você entender que Deus corrige o filho a quem Ele ama. E que não tem outra maneira da gente crescer, da gente ser forjado, se não for sendo corrigido. Hoje, você não entende a correção que Deus está te dando. Hoje você não entende. Mas lá na frente, assim como hoje eu colho os frutos da correção lá de trás, e assim como daqui uns anos eu vou colher os frutos da correção que eu estou recebendo hoje, você vai se tornar mais maduro. Você vai crescer, vai ganhar maturidade. E isso é a cada nível. Sempre Deus está nos corrigindo. Deus me corrigiu lá atrás dessa maneira. Mudou minha vida. Agora Ele está me corrigindo de novo em outra área da minha vida. E assim vai ser sempre. Toda vez que Deus Ele quer nos elevar de nível, Ele vai fazer a gente olhar para nós mesmos, examinar o nosso coração e ver aquilo que nós precisamos ser transformados. O problema é que a gente fica olhando sempre o outro, pensando no que o outro precisa mudar e esquece de ver o que nós precisamos mudar. O que nós precisamos levantar e fazer na nossa vida para que a nossa vida seja transformada. Acontece que muitas vezes você como esposa ou como esposo, você fica olhando o que o seu esposo precisa mudar, o que a sua esposa precisa mudar. Mas você precisa, na verdade, olhar para você e ver o que você precisa ser transformado. Ou você fica olhando para a vida do irmão do lado, da pessoa do lado e pensando no que ela tem que mudar, quando na verdade a gente tem que olhar para a nossa vida e ver o que nós precisamos ser mudados. Porque Deus, Ele corrige aquele a quem Ele ama. Nós precisamos nos alegrar com a correção de Deus, porque ela provoca em nós maturidade. Esses tempos atrás, eu estava conversando com a pastora e passando por algo muito difícil, e ela falou assim: filha, o pão para crescer precisa ser amassado, com toda a sua sabedoria, que ela ensina de uma forma que a gente entenda bem e claramente. E eu falei: tá bom, estou entendendo porque eu estou sendo macetada, vai crescer em nome de Jesus. E a gente precisa, mas muitos não conseguem entender isso, não conseguem confiar naquilo que Deus tem para eles. Mas aquilo que Deus tem para a gente depende do tanto que a gente aceita ser corrigido por Ele. Porque daí Ele vai poder fazer a vontade dEle na nossa vida e não a nossa. Continuando lá, o versículo 13 diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que obtém o entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Ou seja, como é feliz o homem que acha a sabedoria. Você está feliz? Porque feliz é o homem que acha a sabedoria. Tem muita gente pensando que o que traz felicidade é ter dinheiro.
que o que traz felicidade é ter muitas casas, muitos carros. E quantas pessoas cheias de dinheiro a gente vê que não são felizes? Não é verdade? Quantas pessoas você conhece que tem muito dinheiro, mas não tem felicidade de verdade? Porque feliz é o homem que encontra a sabedoria. E o que nós vimos? Que o sábio obedece, que o sábio aceita correção. Ou seja, é muito além do que a gente pensa, a felicidade que Deus tem para a gente. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, mas na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos de sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou o lugar, os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam água e orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, e nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Ou seja, não tem outra maneira de nós termos paz, se não for buscando os conselhos de Deus e a sabedoria que Ele tem. Não tem outra maneira da gente dormir em paz. Eu falo que não existe coisa melhor do que você deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Não só eu, todo mundo fala isso, né? Não tem coisa melhor que deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Por quê? Porque quando a gente aprende que Deus está ensinando algo para a gente em todas as situações, nós conseguimos dormir em paz. Mas para isso, como o pastor Máximo pregou na quinta-feira passada tão lindamente, nós precisamos escolher obedecer a Deus. Escolher fazer a vontade dEle e não a nossa, para que a gente possa ter paz. O seu sono será tranquilo. Ali também ele fala, né? Então seguirá o seu caminho em segurança. Porque em Deus nós temos um lugar tranquilo e seguro. Não terá medo da calamidade repentina e nem da ruína que atinge os ímpios. Quando a gente obedece a Deus, a gente não precisa temer as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Ou seja, em nenhum momento na palavra de Deus vai estar escrito que nós não vamos passar por coisas ruins. Vocês já perceberam isso? Eu já falei sobre isso esses dias, acho que eu estava falando sobre oferta, que Deus permite que nós passamos por momentos ruins. E às vezes não. A maioria das vezes, quando algo ruim acontece, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Ai, Deus, por que eu estou tendo que passar por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Porque Deus está permitindo. Só que aqui está dizendo, um conselho de sabedoria. Quando algo ruim chega na nossa casa, a gente não tem que se desesperar. A gente precisa lembrar daquele que nos guarda, e que guarda todos os nossos caminhos e que nos traz segurança e paz. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem precisa. Quanto lhe for preciso, não é quando lhe for. Você entendeu? Não é quando você quiser, é quantas vezes mais você puder, quanto mais vezes alguém precisar, você tem que estar disposto a fazer o bem e ajudar essa pessoa. Quanto lhe for possível. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. O 28 fala, não diga ao seu próximo, volta amanhã e eu lhe darei algo se puder ajudá-lo. Isso é algo muito importante e sério. Porque às vezes nós estamos disponíveis para Deus somente quando tudo está bem na nossa vida. E quando todas as coisas vão mal, é o momento que a gente mais precisa continuar servindo a Deus. Quando tudo não vai bem, quando as coisas não estão tão favoráveis assim para a gente, nós precisamos continuar fazendo bem. Nós precisamos continuar servindo a Deus. Nós precisamos continuar
fazendo aquilo que Ele nos mandou. E às vezes, sempre que nós estamos passando por um momento muito difícil da nossa vida, é o momento que Deus mais vai trazer pessoas para nós ajudarmos, não é verdade? E isso é conforme o problema que nós estamos passando. Às vezes você está naquela DR dentro de casa, pois Deus vai trazer pessoas que precisam de um conselho no casamento, não é verdade? Não é assim que acontece, pastora Lu? Às vezes você está passando por um momento financeiro muito difícil. Deus vai trazer pessoas que você precisa ajudar, que você precisa semear, que você precisa continuar plantando. Às vezes o seu emocional não está bem e você está derrubado. E Deus vai trazer pessoas que você precisa levantar emocionalmente, que você precisa ajudar. E é nessas horas que a gente pensa assim, ai, eu tenho que cuidar de mim agora, porque agora eu não estou bem. Primeiro eu, depois o outro. E não é assim que Deus pediu para que nós fazemos. Deus pediu para que sempre nós estejamos dispostos para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E sabe, nunca diga, volte amanhã para aquele que você pode ajudar hoje. Sabe o que acontece? Às vezes, nós nos prendemos demais nos nossos problemas e não conseguimos olhar para o lado. E olhar que tem alguém precisando. E olhar que tem alguém que está num desespero num problema maior do que o nosso, mais desesperado do que nós ainda. E isso é o que traz paz para o nosso coração. Quando a gente consegue olhar para o lado e orar por uma pessoa que está precisando no momento que nós também estamos precisando de oração. Isso é o que transforma a nossa vida. Eu falo que muitas pessoas que vivem, como que se diz? Tem muitas pessoas que vivem presas em ansiedade, em depressão, nos seus complexos inferiores. Muitas pessoas vivem dessa maneira, por quê? Porque não estão se doando, não estão servindo, não estão funcionando, não estão amando. Nós aprendemos com a pastora que nós somos filhos do amor, nós fomos feitos para amar. E se você não está funcionando da maneira que é para você funcionar, a sua vida vai estar desregulada. Se o teu emocional está desregulado, se a ansiedade está te consumindo, se o desespero está te consumindo, se a depressão está tomando conta da sua vida, é porque você não está fazendo o que Deus te mandou fazer. Porque quando você está tirando a tua preocupação do teu problema e ajudando o irmão que está do teu lado, precisando mais do que você, não tem como a ansiedade te dominar. Quando você está servindo, não tem como o medo tomar conta da sua vida. Porque você está dando coragem, está incentivando a outro, está fazendo a outro aquilo que Deus mandou você fazer. Eu falo que a vida muda e que nós encontramos o caminho da felicidade quando a gente olha e vê que tem alguém pior do que a gente. Quando a gente para de reclamar daquilo que a gente não tem e vê que tem outro que daria tudo para ter aquilo que a gente tem. A metade dos teus problemas vão acabar quando você começar a pensar dessa maneira. Quando você começar a ver que aquilo que você tem hoje, tem gente que não tem. E isso é nas coisas mais simples da vida. Nas coisas que nós nem imaginamos. Eu fui aprender muito mais disso, eu já tinha aprendido. Mas eu estou aprendendo muito mais sobre isso nesse momento onde eu estou tendo a oportunidade de receber para trabalhar junto comigo pessoas que vieram de Cuba e da Venezuela, com uma mochila nas costas. Não tem tratamento melhor do que Deus tem me dado. Porque talvez num dos momentos mais difíceis do meu negócio, Deus me trouxe elas para me mostrar que o pouco para elas é muito. E que às vezes a gente tem muito e ainda não está conseguindo enxergar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. E quando você vê uma pessoa ter que deixar uma terra, ter que deixar uma casa, ter que deixar a família, para sair de lá para um lugar que ela não conhece, que ela não sabe como é, que ela não sabe falar, com uma mochila nas costas, com os filhos nos braços, como eu vi uma moça chegar, que nunca passou frio na vida. Uma das que trabalham comigo, ela não sabia nem que ela não pode sair com o cabelo molhado no frio, porque ela nunca viu frio. E eu falei, menina, você sair com o cabelo molhado no frio, você vai ficar doente. Ai, mas eu não tenho secador. E você tem que proporcionar um secador para a pessoa, porque ela não sabe, você tem que ensinar do zero, tudo para ela. Numa vida nova, a gente começa a entender que os nossos problemas não são nada. Às vezes, hoje, você acha que você está passando pela pior fase da tua vida. Mas começa a ajudar alguém que precisa para você ver. Isso acabou com os meus problemas de inferioridade na adolescência. Isso, quando eu aprendi a me doar pelo próximo,
acabaram os problemas, os complexos da minha vida. Se hoje você está aí, cheio de complexo, cheio de problema, achando que a tua vida está difícil, achando que a tua vida não está boa, comece a ajudar alguém que precisa. Que você vai ver Deus transformar os seus dias. Você vai ver Deus fazer coisas grandiosas por você. Não planeje o mal contra o seu próximo que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não te fez mal nenhum. Não tenha inveja de quem é violento e nem adote um dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, a sabedoria, ela é fruto de transformação. Quanto mais nós nos permitirmos ser transformados por Deus, mais sábios nós vamos nos tornar. Então, a gente nunca vai parar de adquirir sabedoria. Porque a cada nível que Deus nos leva, nós estamos sendo transformados. Então, se hoje eu venci essa situação, eu me torno um pouquinho mais sábio amanhã. Quando você passou por algo, e depois você passa de novo, vou dar um exemplo de todo mundo. Quando você passa por um deserto financeiro, e você vence, quando chega o próximo deserto financeiro, não parece que está mais fácil? Por quê? Porque você já passou. A cada nível que nós passamos na vida, Deus vai levando a gente para um nível maior de sabedoria. A cada dificuldade, cada momento difícil. Então, pare de reclamar das coisas difíceis que você passa. Pare de reclamar dos momentos difíceis que você passa. A gente precisa, quando eu falo a gente, falo nós precisamos entender o que Deus está fazendo em todo o tempo. E em cada tempo nós precisamos procurar o conselho de Deus e deixar com que Ele abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para ouvir o que Ele tem feito, o que Ele tem falado, e abra os nossos olhos para ver o que Ele tem nos ensinado. Deus tem coisas poderosas, às vezes, em coisas pequenas do dia a dia, como eu acabei de falar do que eu tenho vivido. Eu estava falando essa semana que, numa fase muito difícil, de recomeço para mim, de equipe dentro do salão, é muito engraçado o que Deus tem feito. Porque o que para mim tem sido muito difícil, para elas tem sido muito grandioso. Porque para elas a oportunidade que eu dei de recomeçar é algo muito grande. E são dois contrastes, são dois paralelos que têm bagunçado a minha cabeça. Porque Deus faz coisas que nós não entendemos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que eu decidi continuar fazendo aquilo que Ele me mandou fazer, mesmo em meio a um momento difícil. E isso tem transformado o meu coração. E tem me transformado numa pessoa melhor. E o que Deus mandou você fazer que você parou no momento difícil? O que Deus mandou você fazer que quando a dificuldade chegou, você parou e não fez mais? Porque estava muito difícil de continuar. Porque estava muito difícil de ir adiante.